O Wilson Batista, que segundo Paulinho da Viola é o maior sambista de todos os tempos, escrevia letras com tom dramatúrgico, que continha personagens e diálogos bastante complexos, prática pouco comum para o início do século passado. Rodrigo Alzugui é produtor, músico e ator e está preparando a biografia desse gênio que compôs mais de 600 sambas e que, se estivesse vivo, completaria 100 anos de idade. Rodrigo, como é que o Wilson Batista entrou na sua vida? Dani, eu sempre fui apaixonado por essa geração dos anos 30 e 40, esses compositores maravilhosos, Ari Barroso, Noel, Assis Valente, Ataúfo. E o Wilson era um nome que eu conhecia, mas não tinha me aprofundado ainda. Fui conhecer mais quando eu, trabalhando como designer ainda, era uma carreira paralela que eu tinha de músico, eu fiz a programação visual de um CD da Cristina Buarque, em que ela cantava só músicas do Wilson. E a Cristina estava muito indecisa com o repertório, imenso, o que ela ia gravar, o que ela ia deixar de fora. Começou a distribuir umas fitas para as pessoas da equipe. E uma das fitas veio para mim, eu fui ouvir aquilo e me apaixonei. Estou até hoje aí. Bom, por que você diz que o Wilson Batista não partiu num bom tempo? A maioria dos compositores da geração dele estavam um pouco esquecidos na década de 60, né? Por conta de todos os movimentos musicais que vieram depois deles. Bossa Nova, Iê, 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 Bolero. Eles estavam um pouco esquecidos. E eles foram resgatados de meados dos anos 60 até anos 70. Muitos deles voltaram a ser redescobertos e gravaram discos como Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran Barbosa, Ismael Silva. Todos eles sobreviveram mais um pouco a tempo de serem beneficiados dessa redescoberta, dessa revalorização, né? E o Wilson morreu um pouquinho antes disso. Então ele não pegou essa fase, né, de resgate do samba e tal, né? Talvez por isso o Wilson Batista seja tão esquecido. Mas ele é muito lembrado por uma polêmica com o Noel Rosa. Que história é essa? O Noel e o Wilson trocaram alguns sambas provocativos nos anos 30 por causa de um triângulo amoroso. Tanto o Noel quanto o Wilson se encantaram por uma dançarina do Cabaré Apolo que existia aqui na Mendiçá, aqui pertinho. E o Wilson levou a melhor. E o Noel ficou um pouco mordido e fez um samba gozando o Wilson. O único sucesso que o Wilson tinha nessa época tinha sido um samba chamado Lenço no Pescoço, gravado pelo Silvio Caldas, que era um autorretrato do malandro. Era meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Então o Noel pegou esse samba e respondeu quase que verso a verso. Deixa de arrastar o seu tamanco, que tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço o lenço branco. Então ele fez essa brincadeira com o Wilson. Aí o Wilson fez a tréplica e aí eles começaram a trocar alguns sambas, né? Até que o Wilson fez um samba um pouco mais agressivo, que foi o Frankenstein da Vila, em que ele goza um pouco a aparência do Noel, que o Noel tinha aquele queixo defeituoso por causa do parto complicado, e logo depois o Noel morreu. E aí essa música até ganhou um peso maior por causa disso. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. O Wilson, ele sofreu um pouco de preconceito, talvez porque fosse um boêmio que não bebesse? Eu acho que por uma série de coisas. Eu acho que isso, inclusive, o fato dele não gostar de beber é muito engraçado, né? Porque era um super boêmio e vivia à base de guaraná, refresco e tal, não bebia. E ele fugia um pouco das pessoas que bebiam. Ele, por exemplo, a parceria dele com o Geraldo Pereira não foi muito adiante por causa disso, porque o Geraldo, quando bebia, ficava um pouco alterado e tal. E o Wilson tinha horror, achava chato e fugia dos bêbados. Isso eu acho que pode ter desenturmado ele um pouco, né? Porque o povo bebia bastante, né? Eu acho que o primeiro a levantar a bandeira do Wilson após a sua morte em 68, foi o Paulinho. No início dos anos 70, ele gravou uns 4 ou 5 sambas do Wilson. Um deles até muita gente acha que é do Paulinho, O Meu Mundo é Hoje. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. A gente está aqui na Lapa. Como a Lapa dos anos 40 influenciou as obras de Wilson Batista? O Wilson era apaixonado pela Lapa, ele era campista de nascimento, né? Mas ele se encontrou aqui a ponto de fazer um samba. Foi na Lapa que eu nasci, foi na Lapa que eu aprendi a ler. Foi na Lapa que eu cresci e na Lapa eu quero morrer. Então ele sempre morou por aqui. Mendiçá, morou aqui no alto dessa escadaria na rua Pinto Martins. Ele amava esse lugar, porque era uma confluência de cabarés, de dancings, de restaurantes, cafés, e uma mistura muito grande, né? Você ainda tinha muita gente da intelectualidade, jornalistas, políticos. O Rio era a capital, né? Então era uma mistura muito grande. Você, às vezes, no mesmo botequim, você tinha um intelectual e um malandro, Zequinha Meia-Noite. Então essa mistura de pessoas, de personagens, era muito rica, né?
Então ele tirava muitas histórias daqui, né? As histórias. Ele gostava de conversar com as meninas da noite para recolher histórias, né? Das vidas dela. Ele era um grande conversador. Então esse bate-papo de café, essa coisa ele adorava. Então nada melhor do que a Lapa para isso, né? Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia.